Espero que sim. Vocês que optaram por permanecer em casa nesse momento, não é? Os coleguinhas de vocês já estão retornando, mas vocês vão continuar no modo à distância. Então, essa aula é direcionada para vocês, tá bom? Não pense que o que está sendo dito aqui na sala, com os colegas presencialmente, vocês estão perdendo. Por que não? O conteúdo dessa videoaula é exatamente aquilo que eu passei para eles ainda há pouco aqui presencialmente, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar sobre números decimais. Continuando o nosso estudo, nós estávamos falando de frações, a partir de agora nós vamos falar de números decimais. E nós vamos falar da representação, como ler, como é que eu posso fazer um número decimal, transformá-lo em fração, e como é que eu posso fazer uma fração em número decimal, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem essa aula, tirem dúvidas se tiverem, anotem, porque ainda no decorrer dessa semana nós vamos ter um contato remotamente, tá bom? Se eu não me engano, sexta-feira nós temos com o pessoal do 5º ano, ok? Quarta-feira eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês fazerem em casa, que já é uma revisão para a terceira avaliação. Mas a aula de hoje, ela vai falar exatamente sobre números decimais, ok? Muito bem, boa aula e aproveitem, tá bom? Tirem dúvidas, anotem, para que na aula remota a gente possa tirar todas essas dúvidas. Ninguém pode ficar com dúvida, tá bom? Então, até daqui a pouco. Números decimais. Observe como podemos representar a seguinte fração. Vejam só aqui nesse exemplo. Eu tenho essa fração, 10 décimos, e aí você sabe que quando eu tenho um numerador igual ao denominador, e eu posso dividi-los, eu tenho um inteiro. Então, 10 décimos é a mesma coisa que um inteiro, não é? Porque eu posso fazer a divisão 10 dividido por 10. Ou seja, 10 décimos corresponde a um inteiro, que é a mesma coisa que 10 dividido por 10 igual a 1. Cada parte do inteiro ou da unidade é representada pela fração. Ou seja, imagina que você tem uma barra de chocolate com 10 pedaços. Cada pedacinho representa uma unidade. É a mesma coisa que um décimo, que é a mesma coisa que se eu dividisse, daria esse resultado aqui, 0,1. Então, podemos representar a fração na ordem dos décimos. Vejam só esses exemplos. 3 dividido por 10 ou 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. E 4 décimos é a mesma coisa que 0,4. Como é que eu obtenho isso aí? Fazendo a divisão. Você sabe que a divisão e a fração, elas são um quociente, não é? Já falamos sobre isso, tá bom? E esses números aí, que tem a vírgula, que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, eles são chamados números decimais. Eu tenho certeza que você já viu esses números quando você vê, por exemplo, o preço de coisas que custam menos que R$1, não é? Ou coisas que não custam R$2, R$3, custa, por exemplo, R$1,35. Aí você vê 1,35. Isso aí é número decimal que nós vamos trabalhar a partir de agora. Além disso, você pode representar a fração em duas ordens. A ordem que indica a unidade inteira e a outra dos décimos. Como? Vejam só. Aqui eu coloquei essa tabelinha para você identificar. Eu tenho aqui a centena, dezena e unidade. E da mesma forma eu coloquei aqui. Então, perceba. A unidade, ela é 0, né? E depois da vírgula, eu representei a casa das dezenas aqui com 3. Então, eu tenho aqui o 0,3, não é? Então, perceba que esse número é um número menor que 1, tá? Por quê? Porque a casa das unidades, ela tá 0. Percebeu aqui? Então, quer dizer que 0,3 é um número menor que 1. Nós vamos aprender mais à frente um pouco sobre isso, tá bom? Mas eu preciso que você lembre da tua aula do ano passado, tá bom? Que você trabalhou com a sua professora anterior, mas se você não lembra, não tem problema, que a gente vai revisando à medida que for preciso, tá bom? Vejam só aqui. O número 0,3, eu coloquei aqui de novo para a gente identificar algumas características. Repare que o algarismo 0, ele está na ordem das unidades, como eu falei para você. Indica que não existe unidade inteira. Se não existe unidade inteira, o 0,3 é um número menor que 1. E existe o 3 depois da vírgula, né? Repara que a vírgula ela é muito importante. Você precisa observar onde ela está identificada. E o 3 depois da vírgula indica que uma parte do inteiro ou da unidade foi dividida em 10 partes. É isso que indica. Indica que uma parte do inteiro ela foi dividida em 10 partes. Olha só. Por exemplo, aqui eu tenho esse número,
3 décimos, lê. Como é que eu vou ler isso aí? 3 décimos. Eu tenho aqui o D, décimo, C, centésimo e o M, milésimo, tá bom? São essas três casas que você já conhecia aí, né? Ok? Então, quando o teu denominador for na casa decimal, ou seja, dos décimos, você vai observar quantas casas decimais você tem após a vírgula. Como, professora? Vou mostrar aqui para você. Veja bem, eu tenho 5 décimos aqui, né? Então, olha lá. O 0,5, veja bem, ele está onde? Ele está na casa do décimo. Não é? Olha lá, só tem um número após a vírgula. Presta atenção aí nesse exemplo. Dos 5 décimos, eu tenho um número após a vírgula. Então, ele está na casa do décimo. Agora, se eu dividisse, por exemplo, 9 por 100, ou seja, 9 centésimo, tá? Por quê? Porque repara que o número, ele tá... Olha só quantos números tem após a vírgula. 2. Então, ele está na casa do centésimo. É só você pensar. Se são 2 zeros, é centésimo. Se é um zero apenas, eu estou no décimo. Se eu tenho 3 zeros após a vírgula, eu estou na casa dos milésimos, né? 3 casas decimais, milésimo. 2 casas decimais, centésimo. 1 casa decimal, décimo. Não esqueça disso. É só você pensar aqui. Se é 1 casa decimal, é na casa dos décimos. Se são 2 casas decimais, é na casa dos centésimos. E se são 3 casas decimais, eu estou na casa dos milésimos. Por exemplo, 23 milésimos. Repara só. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dividir ele por 1000, não é? Então, quantas casas decimais tem que passar? 3. Nós vamos aprender mais à frente como é que a gente observa isso. Como é que a gente faz essa leitura? Para realizar a leitura, o quadro posicional é uma ferramenta muito importante, tá bom? Esse quadro posicional aqui. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade. E após a vírgula, você tem que observar os décimos, centésimos e os milésimos, né? O U simboliza a primeira ordem, ou seja, a ordem das unidades. O D representa a primeira ordem dos decimais e os décimos. Aí, então, nós vamos ler como, professora? 6 inteiros e 7 décimos. Podemos ler dessa forma. Mas se eu tivesse um número, por exemplo, 6,73, como nós poderíamos ler? 6 inteiros e 73 centésimos. Ou 6 inteiros, 7 décimos e 3 centésimos. Teriam essas 3 formas de você ler. Ou eu leria 6 inteiros e 73 centésimos, estaria super certo. Ou eu leria 6 inteiros, 77 décimos e 3 centésimos. Ou eu leria 7 décimos e 3 centésimos, tá bom? O mais conhecido é esse, 6 inteiros e 73 centésimos. Tá bom? Coloquei outros exemplos aqui para você. 0,03. 3 centésimos. Por que 3 centésimos? Porque eu tenho 2 casas após a vírgula. 0,003. Como é que eu escrevo? Como é que eu leio? 3 milésimos. Por quê? Porque eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, recapitulando, você vai ler a parte inteira. Qual é a parte inteira? É a parte que está antes da vírgula, tá? 6 inteiros e 73 centésimos. Agora, se eu não tenho a parte inteira, eu vou identificar qual é o número inteiro que eu tenho. Por exemplo, eu tenho o número 3. Então, eu vou ler 3, aí eu vou observar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Se eu tenho 2, eu estou na casa dos centésimos, então eu vou dizer 3 centésimos. Se eu tenho 3 casas decimais, como é o último exemplo, eu vou ler o 3 milésimos. Não é difícil, gente, tá bom? É uma questão de hábito de você treinar. Vamos comparar números decimais. A tabela abaixo mostra os metros do tecido que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas. Então, tenho aqui vários exemplos de números decimais. Eu vou comparar apenas 2 deles, né? Quero saber qual é o tecido maior. Muitos dirão que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a essa conclusão? Bem, quando você for comparar 2 números decimais para ver qual o maior e qual o menor, você vai primeiro olhar a parte inteira. Por exemplo, repare aqui que o azul, o preto, o branco, o amarelo, eles têm a mesma parte inteira, ou seja, antes da vírgula é o número 33, né? Então, eu vou descartar eles, que eles estão mais na frente. O rosa, por exemplo, ele tem a parte inteira 30, ou seja, ele é o menor número, né? O rosa é o menor número desses. O rosa já está fora.
Depois dele viria quem? Viria o verde, né? Porque o verde ele é 32,08, ele é menor do que os outros. Agora, os outros que têm a parte inteira igual a 33, nós faríamos a comparação, porque eles a gente ainda precisaria analisar ainda mais um pouco. Mas de cara eu vejo que o rosa é o menor, porque a parte inteira dele é a menor, é 30. Depois vem o verde, que é 32, e depois os que têm a casa da parte inteira, 33, né? Mas aí eu vou comparar dois números. Eu vou comparar o 33,107, que é a cor preta, e o 33,109, que é a cor amarela. Repare o seguinte, parte inteira antes da vírgula dos dois são iguais. Não me ajuda aí para saber nada. A parte das dezenas, elas são iguais também, que é 1, em ambos. A parte das centenas também é igual, que é 0. Mas a parte dos milésimos, olhe só, um é 7 e o outro é 9. Bem, o menor é o 7, né? 7 é menor que 9. Então, 33,107 é menor do que 33,109, ok? Então, se você tem que comparar dois números decimais que têm algarismos parecidos, casas decimais parecidas, você vai fazer essa tabelinha aqui, vai te ajudar muito, tá bom? Ok? Com o tempo, você vai conseguir olhar para o número e vai dizer qual que é o maior e qual que é o menor. Mas, por enquanto, olha primeiro para a parte inteira, aquela parte antes da vírgula. Ela já vai te dizer muita coisa. Mas aí, se persistir, você vai olhar para as dezenas. Olha, no caso do exemplo que eu coloquei aqui, elas são iguais. Das centenas também está igual. E depois você vai para a casa dos milésimos, né? 7 é menor que 9. Foi aí que nos resolvemos, certo? Então, você vai fazer isso quando você for fazer o seu exercício do caderno. Então, vamos transformar o número decimal em fração decimal. Primeiro, a fração para um número decimal. 130 por 100, 987 por 1000 e 5 por 1000. Você vai escrever um número primeiro, o número do numerador, ou seja, a parte inteira. Você vai escrever 130 por 100. Observe o denominador. O denominador, o 100, são duas casas decimais. Então, você vai começar a contar a partir do zero. É como se você estivesse contando do zero, indo da direita para a esquerda. Passa o zero, passou uma casa. Passou o 3, passaram duas casas. Repare que o 100 tem duas casas decimais, não é? Nós vimos lá na tabela posicional. Então, a vírgula tem que estar aí. Ou seja, depois da vírgula eu tenho que ter duas casas decimais. Então, ficaria 1,30. Ou é só você dividir 130 por 100. Outro exemplo, 987 por 1000. Ou seja, após a vírgula eu tenho que ter três casas decimais. Então, eu vou começar a contar lá de trás do 7. É como se eu tivesse uma vírgula invisível atrás do 7. Passou o 7, eu andei uma casa. Passou o 8, eu andei duas casas. Passou o 9, eu andei três casas. É aí que tem que ficar a vírgula. Por quê? Porque o 1000 tem três zeros, três casas decimais, então eu tenho que andar três casas decimais. A mesma coisa os 5 milésimos, né? Escrevi o 5, são três zeros, são três casas decimais. Minha vírgula invisível está atrás do 5, então eu andei o 5, caminhei uma casa. Andei um zero, caminhei mais uma casa. E o outro zero mais uma casa. Então, a vírgula ficou bem aí. E eu completei com uma vírgula à frente. Então, observe. Atrás das vírgulas ficaram exatamente o número de zeros que tem aí. Essa daí é a forma que eu faço a fração em um número decimal. E o contrário, eu tenho um número decimal e decido transformar em fração. Muito simples. 0,5 eu escrevo 5. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1 apenas. Então, vai ser 10. 0,05. Qual é o número que eu tenho? A parte inteira é 5. Escrevi o 5. Quantos números tem após a vírgula? 2. Então, vai ser 100. Da mesma forma, se eu tiver, por exemplo, 2,41, eu vou escrever o 241. É como se eu tivesse esquecido da vírgula. Escrevi o 241. Abaixo, no denominador, eu vou observar quantas quantas casas decimais tem após a minha vírgula. Não são duas? 2,41 tem duas casas, ou seja, dois números após a vírgula. Então, vai ser por 100. É 100 o denominador. 7,345. Eu escrevi total o número lá, sem vírgula, sem nada. 7.345. Agora, conta, meu amor, conta, meu bem. Quantos números tem após a vírgula? Depois do 7, tem 3 números, ou seja, 3 casas. Então, eu tenho que colocar o 1000. Não esqueça, uma casa decimal é 10, duas casas decimal é 100, três casas decimal é 1000 e assim sucessivamente, né? Cada zero representa uma casa decimal. Então, para fechar, para eu realizar a divisão, a fração em número decimal, eu vou realizar a divisão do numerador pelo denominador.
E se eu quiser fazer o contrário, decimal para fração, eu vou tomar como numerador o número decimal sem a vírgula. Por exemplo, 7.345, né? Tomei ele sem vírgula. E como denominador, a unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado, né? Tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado. Olha lá, quais foram as casas decimais de 7.345 após a vírgula? Não foram 3? Então, pronto, eu tenho que colocar 3 zeros lá no denominador, tá bom? Para a atividade, eu quero que façam a página 151, 152, 153, entregar até sexta-feira, que nós vamos ter aula remota, ao vivo, eu e vocês, tá bom? Eu aqui e vocês aí na casa de vocês, tá bom? Um grande abraço, meus amores. E aí, de volta? Espero que tenham aproveitado a aula, né? Número decimal é um assunto que vocês, alguns eu creio que estão vendo pela primeira vez, outros talvez já tenham visto antes. E eu quero que vocês aproveitem esse momento no final da aula para vocês tirarem a dúvida, anotem, tá bom? Se vocês não conseguirem resolver os exercícios, se não tiver alguém que ajude você, o pai, a mãe, o tio, o irmão, não tem problema, a gente vai resolver juntos. E aí vocês anotem, digam, professor, eu tive mais dificuldade em tal questão, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou mandar uma lista de exercícios. Por favor, peçam aos pais de vocês para que busquem na secretaria da escola, que já está disponível, eu acho que a partir de amanhã, terça-feira, tá bom? Um grande beijo, fiquem seguros, tá bom? Até a próxima.